57, verso 1, nós teremos duas leituras. Farei a primeira leitura sozinho. Convidarei a igreja para repetir a leitura em seguida. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Toda a igreja, por favor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Amém. Amém. Bom, justo e maravilhoso Pai que estás nos céus, acabamos de ler mais uma vez a tua inerrante e eterna palavra. Canaliza, Senhor, através de cada um de nós, pelo teu bom Espírito, a própria mensagem do teu coração para os nossos. Permite que sejamos edificados nesta noite, e as pessoas que aqui entraram, carentes de um encontro pessoal com o teu Filho Jesus, torna isto possível, viável, pela própria ação do teu bom Espírito Santo. Por tudo que temos de ti recebido, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Tenha bondade de sentar-se. Muito obrigado. Dos 150 salmos que compõem o livro central da Bíblia, chamado Livro dos Salmos, provavelmente a metade, pelo menos a metade, deve ter sido escrita por um homem chamado Davi. Quando nós pronunciamos este nome da casa de Deus, a igreja sabe de quem nós estamos falando. Estamos falando do filho de Jessé. Estamos falando do rei de Israel, o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul, o terceiro foi Salomão, o segundo foi Davi. Estamos falando de um dos maiores cantores de todos os tempos. Estamos falando de um grande musicista. Estamos falando de um homem de Deus. Estamos falando de Davi. A história de Davi é pontilhada de crises, de problemas, de turbulências. A história da vida de Davi, ela é muito interessante, desde o ponto de vista de que ela apresenta muitas surpresas, inclusive grandes dificuldades, sofrimentos, aflições. Mas ao mesmo tempo a vida de Davi é permeada de tantos momentos de elevo espiritual, de tanta aproximação, intimidade e comunhão com Deus, que qualquer um de nós sempre tem o que aprender, o que ganhar, o que lucrar, quando meditando na Bíblia, lê alguma coisa escrita por Davi. Um dia, Saul, que era o rei de Israel, desejou perseguir a Davi. E não desejou apenas persegui-lo, que era relativamente fácil. Desejou matá-lo, o que já era intrinsecamente pior. E diz a Bíblia que Saul começou uma peregrinação para matar a Davi. E só houve uma opção para Davi. Ele resolveu fugir. Ele resolveu fugir para não ser alcançado nem por Saul, nem por seus escudeiros, nem por seu exército, nem pelos seus amigos. E diz a Bíblia que Davi se escondeu em uma caverna. Foi no momento que Davi se escondeu numa caverna, temendo a ira do rei, com medo de ser morto por aquele que se havia tornado seu arqui-inimigo, embora Davi, na verdade, fosse um seu benfeitor. Uma ocasião, inclusive,
em que espíritos estranhos começaram a aparecer no palácio e chegaram até a trazer perturbação para o rei, foi Davi que foi chamado à presença do rei. E no Espírito do Senhor, ao começar a dedilhar a sua harpa, os demônios saíram, o rei ficou liberto, mas o rei não soube ser agradecido. E então Davi começou a pensar e pensar e pensar, e ele começou a descobrir que a sua vida era uma vida realmente muito turbulenta. E quando nós descobrimos que há muitos problemas na vida, o que é que nós temos que fazer? Davi nos ensina. Davi resolveu orar. Davi resolveu compor uma oração. Há uma pequena diferença entre as orações que nós fazemos hoje e algumas orações que foram feitas pelos grandes homens de Deus no passado, no tempo em que Deus precisava juntar o material sob inspiração do Espírito Santo para compor este livro, que é a palavra de Deus. E Davi não apenas orou, mas ele compôs uma oração, ele compôs um salmo. Esse salmo é tão especial, ele toma um nome particular, tecnicamente particular, chamado Victão. Não vem ao caso falar sobre isso. E Davi estava na caverna. Será que eles vão me apanhar? Será que eles vão me descobrir? Eu tenho que apagar aqui as minhas pegadas aqui nesta areia. Eu tenho que deixar todos os indícios suprimidos da minha história. E ficou lá dentro da caverna. Quando você estiver numa grande dificuldade, primeira coisa que tem que fazer é lembrar-se de Deus. Quando você sentir-se rodeado de problemas, de inimigos, de crises e achar que tudo está perdido, não pense primeiro na morte. Não pense nunca no suicídio. Pense primeiro e sempre em Deus, porque Deus tem solução para todos os problemas da nossa vida. Quem sabe você entrou aqui nesta noite também com problemas. Quem sabe algum Saul perseguindo a sua vida. Quem sabe você está desejoso de libertar-se de Satanás nesta noite e não sabe como. Deus lhe orienta nesta noite. Faça como Davi. Fale com Deus, porque na mão dele está a chave da vitória, a chave do sucesso, a chave da libertação, a chave do triunfo. O inimigo ataca, mas Deus responde aos seus ataques com o poder de sua vitória. Glória a Deus. E Davi começou a orar. E nós vamos reler a oração de Davi, porque é sobre ela que nós vamos falar nesta noite. A oração é relativamente longa, é composta de 11 versículos, depois da composição dos salmos, mas nós só vamos precisar esta noite do versículo 1. Onde houver um irmão membro desta igreja, uma irmã na mesma condição, que tiver ao seu lado um amigo, uma pessoa amiga que nos visita nesta noite, eu vou pedir ao irmão, à irmã, a gentileza. Permita que este amigo, esta senhora, este senhor que nos visita, esteja ao seu lado para acompanhar na Bíblia o que nós estamos. Nós não temos vindo esta noite senão para um culto de proclamação do Evangelho. Todos os hinos que nós cantamos no dia de domingo à noite são hinos destinados a enfocar a obra salvadora de Jesus. O primeiro hino que o coral Ebenezer cantou esta noite, profundamente evangelístico. Um nome que inspira amor. Nós estamos aqui para falar deste nome. O hino que nós acabamos de cantar, nós cantamos: eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Então, irmão ou irmã, facilite para que os nossos amigos, não são muitos nesta noite de frio, mas são muito valiosos nesta noite de salvação. Então deixe que ele leia, que ela leia, que ele acompanhe. Vamos ler agora outra vez o versículo, já com os amigos acompanhando a palavra de Deus. Como foi a oração de Davi quando ele entrou na caverna? Como foi a oração de Davi quando queriam matá-lo? Como foi a oração de Davi quando havia turbulências no caminho? Como foi a oração de Davi? Vamos ouvir outra vez. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim.
porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Deus tem posto no meu coração que eu pregue esta mensagem subordinada ao seguinte tema: a sombra das asas de Deus. Primeira coisa que eu teria a tornar bem conhecida, bem popular, bem real, bem transparente, seria a seguinte: como deve se comportar uma pessoa que está em perigo? Como deve orar uma pessoa que está em perigo? Não basta orar, meu amigo. Não basta orar, meu irmão. Não basta orar, minha irmã. É preciso saber orar. Uma oração pequena, feita com sabedoria, no Espírito de Deus, tem muito mais valor do que um longo discurso chamado oração, sem qualquer conteúdo ou sem a inspiração do Espírito Santo. Como deve orar o homem? Como deve orar a mulher quando está em perigo? A mulher ou o homem que ora em perigo deve fazer uma oração buscando a Deus diretamente, sem intermediários, sem nenhuma tergiversação dos seus sentimentos. Se há alguém que lhe persegue, se há alguém que deseja a sua morte, se há alguém que deseja fazê-lo fulminar, você não tem que orar: ó Deus, mata os meus inimigos, faz sucumbir todo mundo que está contra mim. Você não vai conseguir muito sucesso com esta oração. Você vai pedir a Deus o apoio dele, o socorro dele para você, e deixe os seus inimigos para lá. Deus vai cuidar. Já pensaram se esta oração de Davi começasse assim: Deus, eu estou na caverna, liquida Saul, porque eu quero viver? Isto não seria oração. Deus não está querendo ouvir imprecações. Deus não está querendo ouvir desaforos nossos. Deus não está querendo ouvir palavras de vingança. Deus está querendo ouvir a palavra da fé, a palavra da confiança e o desejo sincero de quem quer libertação e de quem quer apoio e ajuda da parte de Deus. Meu amigo, se o senhor não é um evangélico, aquilo que nós geralmente chamamos um crente evangélico, se o senhor não é membro de uma igreja evangélica e hoje, nesta noite, o senhor está em perigo e o senhor quer um livramento, uma libertação, esqueça-se dos outros problemas e cuide da sua alma agora. Deus lhe trouxe esta noite a este santuário para cuidar da sua alma. Não há demônio do inferno nesta noite que impeça você de ser ajudado por Deus, porque o sangue de Jesus está aqui dentro e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Como deve orar um homem que está em perigo? Vamos devagarzinho. Não feche a Bíblia, não deixe o amigo deixar de ler a Bíblia. Primeira coisa que nós vamos observar são as primeiras palavras de Davi. Como é que se começa uma oração? Tem misericórdia de mim. É tão simples orar. Quem foi que eu estou dizendo para você que orar é uma coisa complexa? Quem foi que disse para você que você não pode orar porque você não é diplomata? Você não pode orar porque você não tem faculdade? Quem andou com essas tolices por aí? Se você reconhece que Deus existe, e existe mesmo, se você não reconhecer, ele continua existindo. Agora, se você reconhecer, ele vai lhe ajudar. Se você reconhece que Deus existe e é poderoso, orar é dizer para Deus: tem misericórdia de mim. Duas palavras-chave aqui nesta primeira parte da oração. Primeira palavra-chave: misericórdia. Minha senhora que veio esta noite a este santuário, meu nobre amigo que me ouve nesta noite, você e eu, todos nós deste mundo, precisamos de misericórdia. Misericórdia é um ato de compaixão de Deus para com alguém que está numa situação muito crítica. Você precisa de misericórdia. Deus nunca teve misericórdia de Jesus, porque Jesus é o seu Filho amado e sempre fez a sua vontade e nunca pecou. Deus nunca teve e nem tem misericórdia dos anjos, porque os anjos não estão em problemas. Deus ama os anjos, mas não precisa ter misericórdia deles. Deus tem misericórdia de nós, porque nós pecamos, porque nós erramos. Deus tem misericórdia de nós, porque nós caímos em desgraça. Quando nós pecamos, quando nós deixamos a Deus, quando viramos-lhe as costas,
Nós precisamos da misericórdia de Deus. Deus não está acenando para nós nesta noite com o seu juízo, com o seu furor, com a sua dureza. Deus não vai nos castigar. Ninguém nesta noite será castigado por Deus, porque deste púlpito nós pregamos a doce e santa misericórdia de Deus. Para quem acredita nele, diz: Deus, tem misericórdia de mim. Quem eras tu, Madalena? Eu era mulher de vida terrível na minha cidade de Magdala. Qual era o teu maior problema, Madalena? É que 7 demônios viviam dentro de mim e não saíam. Ficavam fazendo uma farra satânica o tempo todo. E o que aconteceu contigo, Maria Madalena? Jesus teve misericórdia de mim e me libertou. O Cristo que teve misericórdia de Maria Madalena, Ele tem misericórdia de ti nesta noite, e te salva, e te perdoa, e te ajuda, e te liberta, e te dá descanso, e te dá refrigério, e te faz repousar na sua mão. Vem nesta noite para a misericórdia de Deus. Prepara-te, amigo, prepara-te, senhora, porque tu vais cair daqui a pouco nos braços do Senhor e ficar à sombra das suas asas, único lugar de repouso e segurança. Glória seja dada para Jesus Cristo. Tem misericórdia de mim. A segunda palavra importante nessa primeira parte da oração é a palavra mim. Você tem que falar a verdade para Deus. Você não pode ficar falsamente diante dele. Bem, eu não sou o que dizem, eu não sou o que pensam, eu nunca matei, eu nunca roubei. A coisa mais fácil é as pessoas dizerem o que nunca fizeram. Deus não está olhando para o que você nunca fez. Deus está contemplando o que você já fez. As pessoas estão sendo condenadas, diz a Escritura, porque as suas obras eram más e resolveram andar nas trevas. Tem misericórdia de mim? 2 homens subiram ao templo para orar, uma parábola que Jesus contou, e um deles era um fariseu e outro era um publicano. O fariseu orou primeiro e ele começou a orar dizendo assim: ó Deus, eu te dou graças, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, estes miseráveis que andam pelas ruas e estradas dessa vida. Não, muito pelo contrário, eu jejuo 2 vezes por semana. E outra coisa, dou o dízimo rigorosamente de tudo quanto ganho, e eu não sou como os demais homens, principalmente não sou como esse miserável publicano que está aqui perto de mim. Que homem mais abominável! Ó Deus! Essa foi a sua oração. Será que você está orando assim, amigo? Será que você tem apenas rezado na vida? Eu não sou tão mau como pensam. Eu não sou tão pecador. Se você não é tão pecador como os outros dizem que você é, por que você não tem comunhão com Deus? Se você não é tão pecador como parece, por que você não tem certeza de sua salvação? Disse Jesus. O publicano em seguida foi orar. E quando ele chegou na presença de Deus, ele começou a sentir a sua desgraça, a sua maldade, a sua miséria. A minha oração, dizia o publicano, tem que ser curta. Eu não mereço nada. Se Deus olhar para mim, vai ser um favor muito grande. E ele começou a agonizar na sua alma. E a única coisa que ele fez foi isso. Ele batia com a mão no peito e dizia: ó Deus, ó Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Se você reconhecer nesta noite que você é um pecador, Jesus aparecerá diante de você e dirá: eu sou teu Salvador. Se você confessar nesta noite: eu estou longe de Deus, eu quero Deus na minha vida. Ai do homem que está longe de Deus. Ai do homem que, estando como viandante pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, encontrar muita gente em todas as praças e artérias dessa cidade, mas se não tiver Deus do lado de dentro, não haverá felicidade. Meu amigo, prepare-se para vir a Cristo esta noite. Tudo vai começar com uma oração. Tem misericórdia de mim. Mas a oração não foi esta completamente. Tem mais. Tem misericórdia de mim, ó Deus. A misericórdia é a fonte da nossa salvação.
Quando você quer água, você não vai buscar água. Essa água que está no vidro, que está na geladeira, que vem da torneira, você não sabe que veio de uma fonte. A misericórdia é a fonte da salvação, mas Deus é o autor da tua salvação. Deus é o autor do teu livramento. Deus pode te ajudar, quer te ajudar e vai te ajudar nesta noite. Eu vejo nesta noite Deus quebrando correntes. Eu vejo nesta noite Deus esmagando a obra satânica do teu aniversário. Eu vejo nesta noite Deus te dando livramento e libertação. Daqui a pouco Deus vai entrar em cena na tua vida. Tudo que tu tens que fazer é dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Você tem que falar o nome dele. Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Não diga: tem misericórdia de mim, ó Hitler. Não diga: tem misericórdia de mim, ó Bush. Não diga: tem misericórdia de mim, ó Leonel. Não diga: tem misericórdia de mim, ó Fleury. Não diga: tem misericórdia de mim, ó anjo. Não diga: tem misericórdia de mim, ó arcanjo. Não diga: tem misericórdia de mim, ó pastor. Não diga: tem misericórdia de mim, ó papa. Não diga: tem misericórdia de mim, ó Maria. Não diga: tem misericórdia de mim, ó vento. Diga: tem misericórdia de mim, ó Deus. Só Deus te pode salvar. Só Deus te pode libertar. Só Deus pode fazer a tua vida mudar nesta noite. Quando Deus estender a sua mão poderosa e soberana nesta noite, Ele vai te arrancar desta lama onde te meteste e vai purificar a tua alma, porque tu has de clamar: tem misericórdia de mim, ó Deus. Mas a segunda vez, Davi repetiu. Se você ora uma vez, repita o que você está dizendo. A segunda vez, Davi disse: tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. A chave da vitória é a fé. A fonte da vitória é a misericórdia. O autor da vitória é Deus. No momento que essas três coisas se unirem aqui dentro, tua salvação estará conseguida. Tem que unir a misericórdia, que é a fonte. Tem que unir Deus, que é o autor. E tem que unir a tua fé. A misericórdia desce. Deus ordena que venha pelo seu Espírito a tua bênção, mas a tua fé tem que estender-se por um pouco, como uma mão pequena e frágil, mas é a mãozinha da fé que vai agarrar a grande mão do poder, da misericórdia e da grandeza do Senhor. Confie em Deus nesta noite. Confie em Deus nesta noite. Também se diga: mas pastor, eu jogo muito, eu jogo desesperadamente. Deus pode te ajudar. Talvez diga: pastor, eu fumo. Imagina o senhor que eu estou aqui há uma hora nesse lugar, nesse templo. Eu já não aguento mais. Eu já estou prestes a morrer. Eu não consigo passar mais tempo sem fumar. Deus vai te libertar do vício, da miséria. Deus vai te libertar de todos os demônios que te oprimem. Noite de libertação proclamada por Deus esta noite. Se algum homem clamar aqui esta noite: tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. Quando nós estamos lendo esse versículo, numa ocasião da leitura devocional, eu estava entendendo que muita gente estava bebendo o néctar desta coisa linda que está na Bíblia, que é uma oração de quebrantamento. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque a minha alma confia em ti. Tu já confiaste em tantas coisas, tu já confiaste em tanta gente, tu já te apoiaste em tantas falsas colunas, tu já caminhaste com tantas muletas, tu já deslizaste em tantos carrinhos de roda espiritual. O que é que te falta? Tu dizes: pastor, já experimentei religiões da Índia, já experimentei religiões da Ásia, já experimentei religiões afro-asiáticas ou afro-brasileiras ou brasil-canadenses, qualquer tipo, eu já experimentei tudo. Não me resta mais nada. Pelo contrário, agora é que tens tudo para experimentar. Experimenta Jesus nesta noite. Experimenta o homem das mãos feridas do Calvário. Experimenta nesta noite
o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, campeão dos campeões, general dos generais, nunca perdeu uma batalha, nunca cometeu um erro, em sua boca não existe engano, ele só sabe fazer o bem, ele tem poder no céu e na terra, ele pode te ajudar, ele quer te salvar, ele vai te libertar. Experimenta Deus nesta noite. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. Deixa a tua alma confiar em Deus nesta noite. Deixa a tua alma que suspira e anela por um livramento e uma salvação. Deixa a tua alma confiar em Deus nesta noite. É assim que o homem deve orar, o homem que está em perigo. É assim que a pessoa deve fazer quando quiser ter vitória. Faça, minha senhora, faça, cavalheiro, faça, jovem, esta oração nesta noite. E quem ajudou a Davi vai ajudar a você. Quem ajudou o cego de Jericó, mencionado nesta noite, vai ajudar a você. Quem ajudou a Zaqueu, mencionado nesta noite, vai ajudar a você. Quem ajudou a viúva de Naim, mencionado nesta noite, vai ajudar a você. Quem nos ajudou a nós, vai ajudar a você. Venha, venha ser liberto, venha ser liberto pelo poder de Deus, porque Deus pode. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma olhadinha outra vez na oração de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo. Vejam o que ele diz agora. Até que passem as calamidades. Vamos falar juntos. Até que passem as calamidades. Fale juntos outra vez, por bondade. Irmão Júnior, por favor. Põe nesta câmera aí para mostrar o povo falando aí, por favor. Já desligou. Tá bom, tá ligado a câmera de cima. Vamos falar juntos. 1, 2, 3. Por favor, fale bem forte. Até que passe as calamidades. Não se aborrece de falar mais uma vez? Quem está falando isso? Diga-me somente sim ou não. É Caim? É Acã? É Judas? É Reoboão? É Jeroboão? Quem está falando isso? Davi. Mas Davi não era o rei? Sim ou não? Davi não era um homem de Deus? Sim ou não? Mas Davi era um homem. Sabe o que eu lhes quero dizer agora? Todos os homens e mulheres estão sujeitos às calamidades da vida. Uns passam por umas calamidades e outros passam por outras calamidades. Agora, duas coisas. No homem ser Deus, ele somente passa por calamidades. Agora, no homem com Deus, as calamidades é que passam. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o homem está sem Deus, as calamidades não passam. Só eles é que passam. Como é que vai? Estou passando por uma dificuldade. Na segunda-feira, como é que vai? Estou passando por outra dificuldade. Na terça-feira, como é que você está? Eu estou passando por um problema. Na quinta-feira, sexta, eu estou passando por uma crise. Agora converse com o crente domingo. Como é que você vai? A crise está passando. Na segunda-feira, como é que não está? O problema está passando. Na vida do homem sem Deus, ele só vive passando por problemas. Agora na vida eu como com Deus, os problemas já estão passando. Aqui Davi disse, por favor Deus, tem misericórdia de mim, até que passe as calamidades. Se alguém está dentro de uma calamidade, se alguém está dentro de um temporal, se alguém está vivendo uma situação muito anormal e atípica, a boa notícia, a calamidade vai passar, se você confiar em Deus. A calamidade vai passar se você confiar em Deus. A calamidade vai passar se eu confiar em Deus. Querem falar comigo? A calamidade vai passar se eu confiar em Deus. Eu não preciso explicar para nenhuma pessoa o que quer dizer a palavra calamidade. Porque quando eu falei a palavra calamidade, a maioria das pessoas franziu o seio. Calamidade. Todo mundo já sabe o que é calamidade. Até que passem as calamidades. Quantos tipos de calamidades existem que passam? Existem muitos tipos. Existem muitas calamidades. Eu não teria tempo para descrever todas. E como eu não estou pregando sobre calamidades, não preciso tomar muito tempo. Mas se omiti-las, eu também não estarei sendo justo e nem verdadeiro. Eu vou dividir as calamidades que acontecem na vida em 4 grupos. 4 grupos de calamidades. Primeiro eu mencionaria as calamidades naturais.
Calamidades naturais, coisas relacionadas com a natureza, coisas relacionadas com acontecimentos que ocorrem e você não tem nada com isso, e você estava no meio da coisa. Terremotos, por exemplo. Acontece o terremoto. Você não tem nada com o terremoto. Você não faz o terremoto. Também você não impede o terremoto. Um terremoto é uma calamidade natural. Quando ocorrer um terremoto, o que você tem que fazer? Não há terremotos no Brasil. Mas se você visitar a Califórnia, se você visitar as ilhas de Fiji, lá no sul do Japão, se você visitar o Japão, você pode um dia ser premiado com a triste experiência de passar por um terremoto. Pois bem, o que acontece com uma calamidade natural? Pode ser um terremoto, mas eu já experimentei uma inundação, uma tromba d'água. Quando eram 9 horas da noite, era um ribeirinho. Às 10 horas, nada, era aquele córrego. Às 11 horas da noite, meia-noite e meia, surgiu aquela tromba d'água. E 1h30 da manhã, 1h30 depois, já era uma inundação muito grande. Já dava para nadar. Isso foi uma coisa tão terrível. Quem é que pode impedir isso? Isso é uma calamidade. Um incêndio é uma calamidade. Nós não desejamos de maneira alguma tomar parte numa tragédia dessa, mas existem as calamidades. E nas nossas queridas cidades, que estão mais para cima do nosso país, lá no nosso abençoado Nordeste, alguém conhece uma calamidade chamada seca. No sul, no extremo sul, tem calamidades de inundação. No Nordeste, temos calamidades de seca. Com a variação de que no Nordeste, em alguns estados, também existe calamidade de inundação. Eu já vi isso também. Pois bem, o que fazer numa calamidade? Dar um tiro nas nuvens? O que fazer na calamidade? Metralhar o sol? O que fazer na calamidade? Sair pela rua gritando, acaba incêndio, acaba terremoto. O que é que você deve fazer numa calamidade? Ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. Eu me abrigo à sombra das Tuas asas, até que as calamidades passem. Qualquer que seja a situação difícil que nós estamos atravessando no Brasil, esta igreja descansa no Senhor. As calamidades vão passar e Deus vai permanecer. Os maiores problemas que ocorrem na vida, eles passam, mas Deus permanece. A Bíblia diz a respeito de Jesus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Primeiro grupo de calamidades, eu chamaria nesta noite de calamidades naturais. Deixe-me falar de um segundo tipo de calamidade. É muito abrangente, vamos chamá-las todas de calamidade social. Uma calamidade social, uma confusão, é uma calamidade. Confusão só não é nada quando você está longe. Confusão não é nada quando você não passa por ela. Mas uma confusão, uma coisa terrível quando você está dentro. Não é nada, não parece muita coisa, duas pessoas brigando. Agora, de repente, você passa no meio e uma delas tem revólver e está pronto a atirar. Então isso já pode ser uma calamidade, principalmente para você, uma confusão. Crimes. Nós estamos morando agora numa cidade sujeita a calamidades. Outro dia estava os jornais dizendo aí o que já morreu de gente este ano por balas, como se chamam? Balas perdidas. Uma coisa incrível, não se sabe quando a bala subiu, só se toma conhecimento quando desce. É uma coisa realmente trágica, uma coisa realmente dramática, é uma calamidade, você não sabe. Eu estava ouvindo de uma senhora que tinha um bonito apartamento luxuosíssimo aqui na Zona Sul e teve que se mudar, porque a janela da casa dela estava parecia até um palco de treinamento de atiradores, porque quase que todo dia chegava uma bala na sua janela. Calamidade, isso é uma coisa terrível. Tem mais, guerras, essas guerras terríveis de que tem sido palco este mundo, isto são calamidades, mas há calamidades sociais um pouco menores, mas que têm efeito terrível e drástico. Calamidades no lar. Esposos que de repente abandonam suas esposas e entra um espírito de confusão tremendo no lar. Pais que chegam a matar os filhos. E uma coisa igualmente cruel, mas terrivelmente apavorante: filhos que chegam a matar os pais. Os jornais dão conta disso. Mas que desordem tremenda. Isto são calamidades. Será que você está perto de uma calamidade? Será que você está dentro de uma calamidade? Será que você está numa periferia de calamidade? Será que você é parte de um lar que está sendo destruído? Será que você se meteu em alguma confusão e agora não sabe como sair dela? Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua necessidade, você só tem um caminho. Venha para Deus hoje e diga: Deus, tem misericórdia de mim. Eu me abrigo à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades.
Agora eu não vou falar de outras calamidades, como por exemplo, falta de dinheiro, que é uma calamidade que o povo brasileiro já está realmente se acostumando. Mas não deixa de ser calamidade. A pessoa precisar de pão para os seus filhos e não ter. Precisar do mínimo necessário e não poder ter dinheiro nem para pagar o aluguel de uma casa. Ter que morar embaixo de uma ponte. Por melhor que tenha sido construída a ponte, naturalmente ali não é um bom lugar de viver. Isso termina se transformando numa calamidade. Pessoas que vivem em lugares infecto-contagiosos, em situações tão realmente miseráveis, em situação realmente subhumanas, isso chega a ser calamidade. Você quer melhorar de vida? Primeiro melhore o seu espírito, depois melhore a sua alma. Eu lhe digo uma coisa, Deus lhe abre um novo caminho, para que você conheça a libertação real que existe, e você sentirá que as calamidades do dia passarão de sua vida. Há mais uma calamidade, um grupo de calamidades que eu teria que citar. Calamidade física. Uma das melhores coisas da vida é ter saúde. Saúde é uma coisa linda. Ter saúde na mão e poder movimentá-la. Nas nossas campanhas por este mundo, nós temos visto como é difícil uma pessoa que tem um braço que não se move. Quando a pessoa realmente é curada, ela fica tão feliz. Um braço que não se move, mesmo um dedo que não se mova, é uma calamidade. Pessoas que têm a mente sadia, a mente absolutamente hábil, e de repente perdem, se desmemoriam. Que coisa terrível, é uma calamidade. Estava ouvindo falar de uma pessoa cuja esposa ficou desmemoriada, e ele chegava em casa e falava: quem é você, moleque? Mas moleque, não sou teu esposo. Deixa de me enganar, ordinário. Mas que coisa terrível, que calamidade. É uma coisa terrível, é uma calamidade física, uma calamidade que vem em forma de dores, uma calamidade que vem em forma de doenças, enfermidades. Os hospitais são retrato das calamidades. As UTIs, as CTIs, as ambulâncias, as santas casas de misericórdia, os postos de saúde, tudo isso são retrato da calamidade. Você talvez esteja doente nesta noite. Talvez dentro do seu corpo há uma calamidade. É uma calamidade esse vírus que gera e promove, por exemplo, essas enfermidades mais modernas. Mesmo as antigas e mesmo modernas, nenhuma delas seria agradável. Tanto faz se falar da lepra, quanto faz se falar de AIDS. Não faz uma diferença no sentido de que todas geram calamidades. Calamidades no físico da pessoa, calamidades na mente da pessoa, calamidades no espírito da pessoa, calamidades no seio da família, calamidades na sociedade. Hoje o mundo está se tornando um mundo um mundo terrível por causa dessas calamidades. O que é que escapa deste mundo de calamidade? É quando você entra numa igreja evangélica. Nem parece que o Brasil tem inflação. Quando você entra numa igreja evangélica, nem parece que a CPI já tem 1000 folhas de argumentos. Quando você entra numa igreja evangélica, nem parece que o dólar está indo agora a jato para cima, sem ter nenhuma estação de parada. Quando você entra numa igreja evangélica, nem parece que existe doença no mundo. Ué, mas esse povo está tão alegre, esse povo está cantando. Aquele povo com essa caristia toda, ainda veste roupa bonita e vem cantar aqui domingo. Ainda fica numa casa que não tem ainda direitinho as janelas postas e ficam encolhidas diante do frio e começa a dizer glória a Jesus. Isso aqui é um povo diferente. Por quê? Porque aqui as calamidades passam. Porque aqui as calamidades passam. Eu não estou dizendo que elas não vêm, eu estou dizendo que elas passam. Eu não estou dizendo que elas não chegam, eu estou dizendo que elas terminam. Glorifica a Deus, igreja, porque as calamidades passam. Querem ver como as calamidades chegam e passam? Quem declara nesta noite que já foi vítima de alguma enfermidade no seu corpo ou em alguém da sua família, levante sua mão. Aqui, todo mundo levanta a mão. Claro, eu já fiquei doente, todo mundo aqui já ficou doente. A calamidade já chegou. Agora levante sua mão quem tem experiência de ter sido curado por Jesus. Cura divina, levante sua mão, por favor. A calamidade chegou? Chegou. Está? Não, passou. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque minha alma confia em Ti. Eu quero me abrigar à sombra das Tuas asas, porque eu sei que as calamidades vão passar. Só Deus sabe para quem Ele próprio está falando nesta noite. Mas alguém que está no meio da calamidade, alguém que está no meio do furacão, alguém que está sentindo ou calamidade natural, ou calamidade social, ou calamidade física, Deus vai lhe ajudar nesta noite. Deus vai lhe libertar nesta noite. Mas diz alguém: mas o senhor falou em 4 grupos de calamidade e só falou 3 e já quer ir embora. Não, eu vou falar no 4º grupo de calamidade. Sem dúvida alguma, é o pior de todos os grupos. Calamidades espirituais. O que é calamidade espiritual?
pior do que câncer, pior do que AIDS, pior do que lepra, pior do que tuberculose, é a falta de perdão na alma. Porque a falta de perdão é tão angustiante, porque a pessoa não tem paz, a pessoa não tem de maneira nenhuma uma sombra de esperança, nem para esta vida, nem para a eternidade. Qual é outra calamidade espiritual? A depressão. Pessoas deprimidas, como vai? Eu não vou, estão me levando. Quando chega, eu nunca chegarei. O que você pensa da vida? Está morta. O que você pensa da morte? Está vivendo. É uma coisa tão terrível quando a pessoa está deprimida. Quantos anos você tem? Não adianta, porque os que eu vivi são péssimos. Quantos ainda vai viver? Não, eu já estou me acabando. Mas que coisa terrível, a pessoa deprimida, o homem deprimido, a mulher deprimida, e sua família? Não tenho, estou sozinho no mundo. E a família dos outros não me querem. Mas que coisa terrível, você tem algum parente? Não me abandonaram. E algum conhecido? Todos não me conhecem. A pessoa deprimida, a pessoa negativa, a pessoa que não aceita de maneira alguma que os raios do sol brilhem na sua vida. Será que você veio a este culto nesta noite no estado de depressão? Eu vou lhe falar a verdade, isso é uma calamidade. Uma calamidade. A pessoa que não tem nenhum otimismo na vida, a pessoa que não acredita em nenhum tipo de vitória quando está fazendo sol. Mas que coisa terrível. Se continuar assim esse sol quente, eu vou ficar todo torrado nesse sol. E quando começa a fazer frio, você sabe que meus ossos já estão estalando. E nunca se sabe a pessoa que é, porque ela está completamente deprimida. A pessoa deprimida, e ela está deprimida por antecipação. Ela diz, mas que coisa terrível que vai acontecer. Quando? No dia 10. Mas por que no dia? Eu sinto que no dia 10 eu vou ter uma dor de cabeça tão terrível. Mas olha, hoje ainda é dia 2, mas então já faltam 8 dias para a minha dor. Então a pessoa está se preparando. Isso é uma calamidade, mas tem gente que vive essa calamidade. Esse mundo se tornou um palco de calamidades. Se você está envolto em um mar de calamidades, você precisa de Jesus. Olha, esse povo está aqui na igreja. Quando esse povo diz aleluia, ele enfrenta o futuro. Quando esse povo diz aleluia, ele sabe que Deus está no comando do barco. Mulher, viúva de Naim, tu estás em calamidade? Estava. E por que passou a calamidade? Porque Jesus me disse, não chores, o teu filho vai ressuscitar. Não chores, tua alma vai viver outra vez. Não chores, Jesus vai te curar. Não chores, Deus vai te libertar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Sinta a mão de Deus estendida nessa noite em direção a este salão. Por toda parte eu vejo a mão de Deus se estendida hoje para nos ajudar. Glória, aleluia, alô adolescentes, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos ajudar. Nós não estamos em depressão. Há 3 coisas que a igreja não pode conhecer: nem a depressão, nem a opressão e nem a falsa impressão. Não, Senhor, absolutamente. O que é que nós conhecemos? Nós conhecemos outra coisa. Nós estamos no mundo da renovação do Senhor. O Espírito de Deus está sobre nós. Se alguém está sentindo uma sombra final de uma velha depressão, fique liberto agora. Eu clamo o sangue de Jesus agora para se estender por sobre cada vida. Fique liberto de todo mau pensamento. Fique liberto esta noite de toda angústia. Fique liberto esta noite de todo temor. Nada que temer. Coragem, coragem. O Senhor está no barco. Aleluia. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, 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 sossegai. Vamos pedir que o coral cante essa estrofe, por favor. Glória ao Senhor nosso Pai. As ondas atendem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos queridos, e vamos cantar este hino. Deus está falando contigo. Nenhuma depressão, nenhuma compressão, nenhuma falsa impressão, nenhuma opressão. O Senhor está aqui. O Senhor que liberta. Mestre, o mar se revolta. Primeira estrofe, coro, em nome do Senhor Jesus. Quem souber, cante com o coral. O mar da tua vida se revolta. É calamidade, mas o Senhor está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Deus, tem misericórdia de mim. A sombra das tuas asas me abrigo até que passe as calamidades. Foi uma ajuda preciosíssima que deu essa de improviso. É isto, esses corais da DIG são maravilhosos. Glória a Deus. Há uma calamidade que está atacando milhares de pessoas no mundo. É o espírito de suicídio. Há uma calamidade que está se apoderando de milhares de pessoas. É a possessão de demônios. Possessão de demônios é uma calamidade. Há uma calamidade terrível que está se apoderando de milhares de pessoas do mundo. É o sentimento de culpa. Qual é a calamidade que te envolve? Em qual calamidade te encontras nesta noite? Deus, tem misericórdia de mim. Agora vamos ao ponto crucial da questão.
que devemos fazer na hora da calamidade? Nós já sabemos como é que nós devemos enfrentar o perigo, como é que nós devemos começar a resolver o problema. Mas chegamos ao momento crucial, identificamos a calamidade, já oramos a Deus e agora queremos saber o que é realmente que nós temos que fazer. Davi nos ajuda. Ele disse no meio do versículo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. Isso é introdução. Agora ele vai segurar a chave da vitória. A sombra das Tuas asas me abrigo. Eu gostaria que todos nós rendêssemos um preito de homenagem a Deus pelo significado espiritual das palavras no seu livro. Nesta noite, eu gostaria que cada pessoa voltasse para casa sob o impacto, sob a impressão forte, vigorosa, rija da palavra sombra. Sombra pode não valer nada aí fora da Bíblia, mas eu gostaria que os coristas do Ebenezer se lembrassem, soubessem, na Bíblia, sombra é uma força. No mundo natural, sombra não tem força, mas no mundo espiritual, sombra é uma força. O que é uma sombra? Para ver uma sombra, tem que haver um sol. Para ver uma sombra, tem que haver uma luz. Para ver uma sombra, tem que haver alguém por detrás da sombra, do lado de lá. E para ver uma sombra, tem que haver alguma coisa do lado de cá. O que é a sombra? Eu quero deixar 4 versículos da Bíblia, com os que vieram esta noite este culto, sobre o valor da sombra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero remeter os irmãos para Isaías capítulo 25, versículo 4. E eu até pediria que os irmãos lessem esse versículo em casa, antes de dormirem nesta noite. E quem sabe na quinta-feira ao meio-dia, se fosse possível, os irmãos leriam também. Olha o que diz, Isaías 25 e 4. Porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, e adiante, e sombra contra o calor. O calor da calamidade te oprime, o calor dos problemas te aflige. Há uma temperatura tão alta na tua alma que tu estás já pensando que estás à beira do inferno. E o inferno é muito quente. O pior calor que existe é o calor do inferno. Agora escute o que diz a Bíblia. Jesus é uma sombra contra o calor. Ó igreja querida, quantos declaram nesta noite e que vão continuar amparados pela sombra do calor de Jesus? Podem dizer amém? Eu gostaria que a igreja fosse rapidamente para Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 3. São 4 versículos tão lindos, tão doces, tão magníficos, tão maviosos. Cantares 2 e 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Falem comigo o que segue. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. Quando Jesus veio a este mundo, ele foi uma árvore, a maior de todas, a mais imponente, a mais vigorosa, a mais frondosa, a mais frutífera de todas. A igreja está assentada à sombra desta árvore, sublime e gloriosa. Meu amigo, você está caminhando pelas estradas da vida e está tão cansado, você está quase desesperado, já não há mais alegria, já não há mais esperança. No meio dessa grande estrada, há uma árvore frondosa. Por favor, nesta noite, assente-se à sombra desta árvore linda. Venha descansar em Jesus Cristo. Sabe o que diz a Bíblia em Isaías 51 e 16? Eu gosto tanto deste versículo, tão especial. Isaías 51 e 16 diz assim: e ponho as minhas palavras na tua boca. Ouçam o que a Bíblia diz em seguida: e te cubro com a sombra da minha mão. Alguém pergunta por que a igreja não se acaba? Se lembram quando Jesus esteve na cruz? Ele esteve assim, com a mão aberta. Se lembram quando Jesus subiu para o céu? Ele subiu assim, com a mão estendida. Sabe como é que Jesus vai voltar? Com a mão assim, a mão estendida. A Bíblia diz que os anjos falaram: do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Ele subiu assim, ele vai voltar assim. Espiritualmente, então, não é uma questão física, uma questão espiritual. Se ele subiu assim,
E ele vai voltar assim, espiritualmente. Como é que ele está hoje? Ele está assim. Porque a igreja não se acaba. Porque o diabo não tem poder contra a igreja. Porque a igreja está debaixo da sombra, da mão de Jesus. Porque a igreja está debaixo da sombra, da mão de Jesus. Leia outra vez esse versículo. E põe as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão. Cavalheiro que veio a este culto, minha senhora, criança, adolescente, jovem, Jesus do Calvário deixou a sua mão ser ferida com os grossos cravos que lhe impuseram seus algozes, seus inimigos. Agora aquela mão ferida cobre você com a sua sombra. E se você disser assim, como é que eu posso ficar agora debaixo da sombra da mão dele, se a mão está ferida? Se a mão está ferida, então tem um buraquinho nessa mão, aí eu vou sentir o sol, um momentinho. Sabe por que tem esse sinal do cravo aqui? É porque se você conseguir encontrar o orifício, você pode olhar, a sombra da mão lhe cobre. E se você conseguir olhar alguma coisa por esse orifício, você vai ver que Deus está no trono. Jesus disse que nós vamos a Deus através de Jesus. Jesus é que nos dá uma visão de Deus. Venha para Jesus nesta noite. Deixe que Ele faça acabar as calamidades da sua vida. Mas eu tenho o último versículo que os irmãos gostam tanto. Toda a igreja gosta. O versículo da sombra. Se lembram? Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Alma cansada, vem descansar à sombra do Onipotente. Alma cansada, vem descansar à sombra do Onipotente. Alma cansada, vem descansar à sombra do Onipotente.